Olá, meus amores, bom dia! Como é que vocês estão? Estão bem? A Pro espera que todo mundo esteja bem, que seus familiares também estejam bem, tá? Hoje a nossa aula será de história, tá bem? E antes a Pro vai fazer a chamada, tá bom? Prestem atenção para não ganhar falta, tá? Alicia Veiga, Arthur Costa, Beatriz, Daniel Matos, Davi Costa, Davi Oliveira de Jesus, Guilherme 1, Guilherme 2, Guilherme Souza Fernandes, Gustavo Costa, Isabelle Moreira, Israel Lima, João Gabriel, Júlia Moreira, Larissa Rodrigues, Laura, Letícia Galvão, Lívia Cardoso, Luan Gabriel, Pedro Henrique, Tayla Vieira e Vinícius Oliveira. Todo mundo aí? Então vamos começar a nossa aula, tá? O livro de História, página 90 a 94. O nosso assunto é a chegada dos portugueses ao Brasil. Assunto conhecido, não é difícil, assunto bom e fácil, tá? Vamos lá. Prestem atenção, tá bem? Em março de 1500, partiu de Portugal, a serviço do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram. Então, em março de 1500, partiu de quem, gente? De Portugal, a serviço do rei o quê? Dom Manuel. Uma grande expedição formada por 13 caravelas e com mais de 1.500 homens. E entre eles tinham o quê? Marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas das suas terras porque cometeram algum crime. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar até as Índias, contornando o continente africano. Durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota estabelecida e no dia 22 de abril avistaram no horizonte um morro ao qual deram o nome de Monte Pascoal. Por quê? Porque era a época da Páscoa. 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar, ao qual deram o nome de Porto Seguro, hoje conhecido como
Baía de Cabralha, localizado no estado da Bahia. Chamavam habitantes que ali moravam de índios. Então, meus amores, no dia 20, eles saíram em março de 1500, não é isso? No dia 22 de abril, eles afastou da rota estabelecida e no dia 22 avistaram um novo horizonte, um morro. E esse morro eles deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época da Páscoa. E 2 dias depois, eles escolheram um lugar para ancorar e deram o nome de Porto Seguro. E esse local é localizado no atual estado da Bahia. E lá eles viram alguns habitantes. Quem eram esses habitantes? Os índios. Todos esses registros de viagem foram feitos ao rei de Portugal, pelo escrivão da esquadra, Pero Vaz de Caminha, que narrou todos os acontecimentos e fez comentários sobre os primeiros habitantes, ou seja, os indígenas. Então, quando eles avistaram, na terra, os indígenas, eles já viam que já tinham esses habitantes. E tudo que acontecia, o escrivão Pero Vaz de Caminha, ele narrava para o rei de Portugal. Tudo que acontecia, ele escrevia para o rei de Portugal. Todos os registros da viagem, como a Prof falou, eles foram feitos pelo rei de quem? De Portugal, que ele era o escrivão da esquadra. E todos os fatos que acontecia nessa viagem, ele escrevia para o rei de Portugal. E o escrivão era quem? Pero Vaz de Caminha. E ele narrou tudo, inclusive sobre os primeiros habitantes. Quem eram os primeiros habitantes? Os indígenas. Como os portugueses e os espanhóis tinham o apoio da Igreja Católica, que possuía um grande poder naquela época, decidiram dividir o Novo Mundo em 2 partes. A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas não deu certo, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Então, os portugueses e os espanhóis afirmaram então um acordo em 1494. Então, em 1493, eles tentaram firmar um acordo, mas não conseguiram, Porque o Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. E quando foi um ano depois, 1494, depois de muitas discussões, foi que conseguiram firmar esse acordo. Então, esse acordo ficou como chamado de Tratado de Tordesilhas, tá bem? Ficou estabelecido que o Novo Mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Por que Novo Mundo? Porque eles descobriram essas terras, não é isso? E como já tinha habitantes, isso que eram os indígenas, eles falaram que ali era um novo mundo, não é um mundo que eles não conheciam. Quem não gostou dessa decisão foram quem? Os ingleses, os franceses e os holandeses, e entre outros povos. Por quê? Porque eles acharam a injustiça. Se o mundo era tão grande, por que dividiu só entre 2 estados? Então, eles não aceitaram essa decisão, Os ingleses, franceses, holandeses e entre outros povos.
Eles não aceitaram. E aí, esses países começaram fazer viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. E o que aconteceu? Os franceses e os ingleses atacaram as posses das terras dos ingleses ou das terras portuguesas e espanholas. Já que não queriam fazer a divisão correta, o que fez? Os franceses e os ingleses atacaram simplesmente as terras das terras portuguesas e as terras espanholas, praticando atos de pirataria, né? Porque foram os piratas, né? Que invadiram as terras. E o que aconteceu? Eles tomaram essas terras e as riquezas que tinham nas terras. Tratado de Tordesilhas. Olha aí. Observe que, pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano. O que é linha meridiana é o que, gente? O meridiano Tordesilhas é o que? Uma linha imaginária que divide a Terra em leste e oeste, ou parte e o ocidental. Então aí foi dividido, né? As terras portuguesas e as terras espanholas. Então aí tinha essa divisão, tá vendo? Que foi o acordo que os portugueses e os espanhóis fizeram, que metade era deles e metade era dos espanhóis. Nossos nomes. A princípio, a tripulação de Cabral pensou haver chegado a uma ilha, dando nome à nova terra de Ilha de Vera Cruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, olha, no dia 2 de maio aconteceu a segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio, adquirindo as especiarias. Com o tempo, percebeu-se então que haviam chegado a uma grande terra e passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Aí, tá vendo? A Pro botou aqui uma imagem figurativa, né? Da Terra de Santa Cruz, que foi onde eles pararam e fizeram a segunda missa. E depois que eles fizeram essa segunda missa, eles deixaram as terras brasileiras e seguiu viagem para as Índias. Por quê? Porque lá tinha um comércio de especiarias. Então, eles deixaram o Brasil depois da missa e foram rumo à Índia adquirir as especiarias. Exploração do pau-brasil. Com o passar dos anos, o pau-brasil, a madeira, de qual se podia extrair uma tintura forte de cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, retirada em grande quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Então, meus amores, com o passar dos anos, né, o pau-brasil, a madeira de qual se podia extrair uma tinta, e aqui tem uma figura, tá, que a Pro botou, ela saía essa tintura, né, de cor forte, cor de brasa.
E o que aconteceu? Essa tintura, ela passou a ser uma matéria-prima de grande valor e eram retirados em grande quantidades e eram vendidos para a Europa. E por isso, em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil, por conta desta árvore. Que naquela época, essa árvore ela tinha um grande valor. Por quê? Porque podia extrair essa tinta, como vocês estão vendo aí. A tinta era cor de brasa. E essa tinta ela era retirada em grande quantidade e vendida para a Europa. E por isso, em 1527, nossa terra passou a ser chamada Brasil. E os primeiros habitantes, né, como a Pró falou, designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem dos tupis, né, dos indígenas tupi-guarani, é simplesmente Pindorama. Então, meus amores, o nosso assunto de hoje foi esse, tá bem? Façam a atividade, peguem aí o lápis, por favor. Façam a atividade da página 93, 94, tá? Só duas folhas só, duas atividades, duas folhas. Tá bem fácil a atividade, bem simplesinha. Tá bem? Então, vamos lá.